Livro A Igreja Primitiva, Sucesso e Fracasso, Pedro Dong, capítulo 3. Tema desta semana, as obras da lei versus o ouvir da fé. Meta de hoje, leitura das páginas 39 a 42. A palavra é a causa do crescimento da igreja. Como já mencionamos, a igreja primitiva em Jerusalém prosperava e exercia grande poder quando estava fundamentada no ensinamento dos apóstolos, que trazia o Espírito com poder. Pela misericórdia do Senhor em nossos dias, temos testificado que a palavra concede o Espírito que realiza milagres quando a recebemos com fé. Devemos atentar para isso e nunca deixar que o passar do tempo nos enrijeça, levando-nos a depender de nossa própria capacidade, assim como ocorreu em Jerusalém. A igreja nunca precisou da capacidade humana para avançar, mas sempre dependeu do poder de Deus que vem pela palavra. Quando Deus governa a igreja pela palavra dos apóstolos, sem interferência de mãos humanas, o Espírito tem liberdade para levar a cabo a obra de Deus com sinais e prodígios, os quais são impossíveis ao homem realizar. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 6:7. A multiplicação da igreja era devida ao crescimento da palavra de Deus. A palavra não é como um bolo ao qual se coloca fermento para crescer. Ela saía da boca dos apóstolos, era ruminada e inculcada no coração, gerando comunhão pela circulação da vida. Assim crescia e alcançava mais corações. A igreja cresce quando a palavra alcança mais corações, aumentando o número de pessoas. A liderança de Paulo e a influência dos judaizantes. Já vimos que no capítulo 10 do livro de Atos, Deus usa Pedro para abrir a porta da igreja aos gentios. Ele pregou e o Espírito Santo desceu sobre aqueles que creram, sendo eles batizados e acolhidos para dentro do corpo de Cristo. Nós fazemos parte desses gentios que foram acolhidos para dentro do corpo de Cristo. Deus usou primeiramente Pedro, honrando-o para fazer este trabalho. Mas ao voltarmos nossa atenção ao capítulo 9, vemos que Deus estava preparando Saulo por meio de sua conversão e em seguida vemos que ele foi usado para levantar muitas igrejas em terras gentias. Os que saíram de Jerusalém por causa da perseguição, Atos capítulo 7 e 8, foram por toda a região da Judéia e Samaria pregando o Evangelho. Uma vez que não tinha ainda o conceito dos judaizantes, pregaram aos gregos. Assim levantou-se a igreja em Antioquia, formada por gentios. Os de Jerusalém imediatamente mandaram Barnabé para cuidar dessa igreja dos gentios. Barnabé levou consigo a Saulo, que estava em Tarso, e os dois permaneceram em Antioquia por 1 ano, até que foram enviados pelo Espírito a pregar em outras regiões. Atos capítulo 13, versículos do 2 ao 3. Durante a viagem, Paulo passou a se evidenciar no ministério da palavra. Então a palavra profética foi entregue por Paulo aos gentios e assim levantaram-se muitas igrejas no meio dos gentios. Posteriormente, quando retornaram da região da Galácia, Paulo e Barnabé perceberam a situação anormal na igreja em Antioquia. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Atos 15:1. Na ausência dos apóstolos, alguns da igreja de Jerusalém foram até Antioquia para impor-lhes as práticas judaicas, afastando-os da salvação pela fé em Jesus. Paulo e Barnabé subiram até Jerusalém para conversar com os presbíteros. Ali encontraram alguns da seita dos fariseus que, embora fossem cristãos, reafirmavam a necessidade da circuncisão e se observar a lei de Moisés. Versículo 5. Fica evidente nessa passagem a formação de um partido dentro da igreja de Jerusalém que não mais pautava o viver da igreja pelo ensinamento dos apóstolos. Ao contrário, insistiu na observância da lei de Moisés. Isso foi lamentável. Parece não ter importância o fato de permanecer na esfera da lei, mas isso fez naufragar a igreja de Jerusalém. Por desprezar o falar profético, Pedro não teve mais espaço ali. Os líderes da igreja ainda aconselharam Paulo a fazer voto de Nazireu para mostrar aos judeus crentes que ele era cumpridor da lei. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspe a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que diz a teu respeito, e que pelo contrário andas tu também guardando a lei. Atos 21, 24. Isso ia contra tudo o que Paulo pregava.